Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rizena, responsável por eventos na Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre o futuro do direito, com a participação de Humberto Chiesi, diretor jurídico do Mercado Livre, Silvia Piva, sócia do GHBP Advogados, e para mediar este encontro, Bernardo Azevedo, autor da revista dos Tribunais. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições, mas vocês também podem enviar novos questionamentos no chat deste webinar. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que nós temos disponível. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para Bernardo Azevedo. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar com vocês nesse webinar, aqui juntamente com a Silvia e Humberto, hoje para falarmos sobre o futuro da advocacia, do escritório de advocacia e departamentos jurídicos. Uma conversa que eu estou muito empolgado para ter aqui, já conversamos aqui nos bastidores, muitas ideias, muitos insights, mas justamente para pensar os próximos anos, o que vem por aí. É muito importante a gente ter essa visão prospectiva, pensando além do presente, sobretudo no momento que a gente está vivendo agora, de muitas transformações, um momento que temas como inteligência artificial ganham cada vez mais relevância nos escritórios de advocacia, nos departamentos jurídicos, e é fundamental que a gente discuta isso, a gente se proponha a debater, discutir, pensar o amanhã, e ninguém melhor aqui que a Silvia e o Humberto para trazer esses insights para nós hoje aqui dentro desse universo. A gente tem muita coisa para falar aqui, vamos ver o que a gente consegue dentro desse período de uma hora, mas eu queria aqui fazer uma provocação inicialmente para o Humberto, que tem toda essa bagagem do Mercado Livre. A gente conversava já nos bastidores aqui, mas eu queria iniciar a pergunta aqui para o Humberto, para a gente dar o start na nossa conversa, sobre o futuro dos litígios. O que tu imaginas, Humberto, hoje, em termos de resolução de conflitos, o que nós estamos enxergando por aí, dentro da tua experiência também, o que nós podemos pensar desde agora sobre o futuro desse grande campo que a gente está acompanhando? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com o Bernardo, com a Silvia e com todos vocês aqui online acompanhando essa conversa, um bate-papo. E essa pergunta do Bernardo é interessante, porque eu posso fazer uma reflexão considerando aquilo que eu vivo no dia a dia, e aquilo que eu já, desde o começo da minha carreira, mas que se intensificou desde quando eu cheguei no Mercado Livre em 2015, já tem quase 9 anos aí que eu estou aqui, e quando eu cheguei foi um impacto interessante com o nosso General Counsel, quando o pessoal falava, não, a nossa área de contencioso, e ele chegou e falou assim, mas vocês trabalham em qual empresa? Porque no Mercado Livre a gente não tem uma área de contencioso, a nossa área é Dispute Resolution, O nosso foco, primeiro, é prevenir o conflito. Quando isso não é possível, é dar a melhor resolução possível. Lembrando que, do outro lado, muitas vezes a gente ganha uma ação judicial e perde um usuário. Isso não é bom. Se você for pensar somente em direito, em litigation, em contencioso, o objetivo é ganhar o processo. É óbvio que muitas disputas são importantes e não tem como resolver consensualmente, por exemplo, mas chegar assim a uma vitória processual. Mas em termos de futuro, para mim, presente, eu acredito que a consensualidade é muito importante. Voltando um pouquinho aqui para o que é o nosso dia a dia aqui no Mercado Livre, é sempre bom lembrar qual que é o propósito da empresa, que é ampliar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros para transformar a vida de milhões de pessoas na América Latina. Então, tudo que a gente faz é pautado por esses princípios, por esses propósitos, dentro de um universo que envolve mais de 50 mil empregados diretos da empresa, Uma história aí mais de 24 anos já atuando. Eu estava até comentando com o Bernardo e com a Silvia ontem que o Mercado Livre tem 148 milhões de usuários ativos, únicos ativos na América Latina. Se fosse considerado um país, isso, número de pessoas, seria o segundo maior país da América Latina. O primeiro, o Brasil, 214 milhões, depois desses 148 milhões de usuários do Mercado Livre, terceiro, México, com 126 milhões, depois Colômbia e Argentina, com 51 e 45 milhões. Então, isso é uma coisa que realmente traz uma responsabilidade também para a empresa, Lembrando que por segundo na plataforma, pensando só na parte de comércio eletrônico, aqui sem considerar a parte do mercado pago, a parte fintech,
só no comércio eletrônico, são mais de 45 compras por segundo. Isso representa quase 4 milhões de compras por dia, né? Mais da metade desse número é no Brasil. Então, o Brasil sozinho representa mais da metade de toda a América Latina em volume de compras. E isso traz alguns desafios. Vamos pensar aqui no Brasil especificamente, né? E também conectando com a pergunta do Bernardo, né? A pergunta também que chegou aí para a gente. Esse futuro, né? Dentro também de qual contexto? Um contexto no Brasil de extrema judicialização, né? Olhando para os últimos dados do relatório Justiça em Números do CNJ, divulgado este ano, com data ano base 2022, o ano encerrou, o ano passado, com 81,4 milhões de processos. Já é muito, mas eu acredito que a conta correta não é quanto a fotografia do último dia do ano, mas sim quantos processos tramitaram durante o ano. Então, eu costumo somar a esses 81,4 que estavam ativos aos 30,3 milhões que foram baixados durante o ano, né? Totalizando mais de 111 milhões de processos que tramitaram durante o ano de 2022. Isso traz um custo de 1,2% do PIB do país, sendo que a média dos países da OCDE é 0,1% do PIB. Então, realmente, é um custo que impacta realmente o país, né? Na média, os dados também do relatório do CNJ mostram que a cada 100 mil pessoas, 12,7 mil, né, 12.700 mil pessoas, mais ou menos, ingressaram com uma ação judicial. Então, pensando nesses números que realmente impressionam, eu volto de novo para o contexto que o Bernardo me colocou, e eu acredito que vale a pena compartilhar um pouco a nossa frente de ODR, né, de Online Dispute Resolution, que, no nosso ponto de vista, é uma coisa mais olhando para o futuro do que olhando para o passado e o presente de extrema litigância no país, né? Então, como que o Mercado Livre faz isso? Como que ele direciona esse problema? Na verdade, pensando sempre na experiência do usuário, que para nós é o principal de tudo. Pensando nisso, a empresa já faz muitos e muitos e muitos anos oferece gratuitamente o compra garantida. Ou seja, se a pessoa compra o produto na plataforma e ela não recebe, em até 28 dias, de maneira muito simples, ela pode começar uma reclamação, uma disputa na plataforma, ou se até 30 dias que ele recebeu e ele não gostou, a cor está diferente, o modelo diferente, ou simplesmente não quer o produto, ele também pode usar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela tem nela alguns conceitos jurídicos, inclusive, de resolução de controvérsias, né? E a resolução aqui dividida em autocomposição e heterocomposição. Heterocomposição seria judiciário, até arbitragem, pensando em extrajudicial. Por quê? Porque um terceiro adjudica o conflito e decide, coloca uma decisão que as partes têm que seguir. E na autocomposição é uma decisão construída. Dentro da autocomposição, aquilo que é a linha mestra de tudo, é a negociação entre as partes. Negociação direta ou negociação assistida, que aí seria a conciliação e a mediação, onde tem um terceiro que não decide, mas ele auxilia na resolução da controvérsia. Voltando para o compra garantida, então, quando a pessoa tem alguma necessidade dentro desse programa, ela inicia esse processo com geralmente 2 ou 3 cliques no celular ou no computador. Tive um problema, recebi um produto diferente, não recebi, enfim, de maneira muito simplificada. A primeira etapa é uma etapa, inclusive, de autogestão. Se é aquilo que já está automaticamente definido, e aí até também com muito uso de tecnologia, já é proporcionada uma resolução direta, já é proporcionada a devolução do dinheiro, devolução do produto, de maneira praticamente automática. Só nessa etapa de autogestão, 58% dos casos são resolvidos. Quando não é possível resolver por autogestão, passa-se por uma segunda etapa, negociação entre comprador e vendedor. Lembrando que a grande maioria dos produtos vendidos no Mercado Livre não são de terceiros, né? Por excelência, é uma plataforma de marketplace, de intermediação. Na negociação,
onde é aberta uma mensageria entre comprador e vendedor, 28% dos casos são resolvidos. E quando não é resolvido nessa etapa, é possibilitado uma mediação atípica, que nós chamamos, onde alguém do Mercado Livre entra para tentar resolver. E aí, nessa etapa, ficam 14% dos casos. Só nos últimos 12 meses foram resolvidos mais de 69 milhões de casos por esse programa. Então, é algo que realmente para nós é super importante. Ele realmente proporciona uma satisfação do usuário e, no nosso ponto de vista, é uma mirada, né? Um olhar para o futuro, né? Pensando realmente na autocomposição. Nós fizemos também um estudo econômico e regulatório do ODR para a América Latina com uma empresa, com um economista na Argentina, mas envolvendo Argentina, Brasil, México, Colômbia e Chile, 5 países, onde mostrou que se nada fosse feito, começou em 2021 o estudo, até 2026, 5 anos, a quantidade de ações judiciais decorrentes do e-commerce seria multiplicadas por 5. Então, imagine no Brasil, que já tem esse número altíssimo, multiplicar por 5 é muita coisa. Então, o ODR realmente é uma alternativa, no nosso ponto de vista, pensando em futuro do direito, que é bom para o consumidor, para o usuário, porque é rápido, fácil e barato para resolver, para as empresas que evitam custos judiciários e fidelizam seus usuários, e é bom para o Estado, porque gera evita esse custo, como eu disse, que o Brasil tem a média de 1,2%, média não, dados do CNJ do ano passado, 1,2% do PIB com custo com a justiça, sendo que na OCDE, os países, a média é 0,1%. E aí eu pego países desenvolvidos, muito ricos, países da América Latina, países de vários continentes, essa média não varia muito, 0,1 a 0,3, e o Brasil 1,2. Então, o custo é alto no Brasil. Então, o uso dessa ferramenta, até por estudo econômico, que está disponível no nosso site, inclusive, eu posso até compartilhar depois o link, ele mostra bem como é importante isso. E aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais, porque a gente fez uma classificação em 4 níveis de desenvolvimento, de evolução do ODR. E cada um deles gera uma experiência diferente e uma economia diferente também, maior, inclusive para o Estado. Excelente, Roberto, esses dados que traz, né, para o pessoal que está nos acompanhando aqui ter ideia também dessa dimensão, né? E é interessante também trazer hoje que nós estamos vivendo um mercado de tecnologia jurídica muito avançado, já são mais de 200 startups jurídicas no mercado e grande parte delas tem atuado também nesse segmento de ODRs, né? Então nós temos hoje várias soluções tecnológicas que buscam auxiliar nessa desjuridização dos conflitos. Então é muito importante ter todas as experiências para que a gente possa pensar, né, o futuro dos conflitos como um todo. E já agora trazendo a Silvia para a nossa conversa, eu queria já iniciar com uma pergunta aqui que está sendo feita aqui pelo pessoal que está nos acompanhando, Silvia. E quando a gente fala hoje sobre futuro, um dos temas principais, né, é sobre as habilidades ou competências que o profissional deve ter para se desenvolver, para que possa obter mais resultados. E a Juliana, ela está perguntando o seguinte: quais são hoje as habilidades de destaque para essas novas profissões e onde estão os nichos de empregabilidade na área? O que tu pode nos trazer assim sobre esse horário das habilidades, das competências, e como a gente pode trazer isso para a área jurídica? Primeiro, obrigada, Bernardo, Humberto, Thomson Reuters, né, por essa oportunidade de estar aqui nesse webinar tão legal, assim, entusiasmante, saber e conhecer essa experiência do Humberto. Vou pedir licença rapidamente para falar um pouco só sobre o que o Humberto falou. Vejam, desde 2018, a gente já olha dentro do cenário de tendências o ODR. Então, assim, a gente olha a reintermediação dos conflitos do Estado para as empresas e plataformas de empresas que têm a competência, a tecnologia e o desejo de resolver os conflitos dos negócios gerados por ela. Então, vejam o dado que o Humberto trouxe sobre a potência que é resolver conflito internamente com tecnologia, com desejo, com sustentabilidade, então, assim, e responsabilidade social. Eu falo que é uma empresa, assim, eu admiro, parabéns, viu, Humberto, porque é uma responsabilidade social também, vocês intermediarem negócios e se responsabilizarem por esses negócios. Então, é lindo o trabalho.
Segundo ponto, e que isso já mostra uma tendência de futuro lá de trás, que é a diminuição, a gente tem muitos conflitos e um contencioso riquíssimo, mas é a diminuição dessa litigiosidade, da mentalidade do litígio, né? Então, advogados hoje que se formam achando que só vão disputar processos judiciais e ter carteiras de clientes, o quanto isso pode impactar no futuro se mais empresas resolverem usar esses mecanismos que estão aí servindo de aprendizado para tirar o contencioso do judiciário. Então já mostra isso, né? Se você quer achar, se você acha que você vai trabalhar só com contencioso, repense, porque nós estamos falando que o futuro é diálogo e resolução do conflito dentro da empresa com tecnologia. Já mostramos um futuro. Agora falando sobre habilidades, quando a gente olha um cenário como esse, e até dentro do cenário jurídico, as pessoas estão querendo pensar o que eu vou aprender, porque já vimos, né, estamos vendo que tecnicamente só o que nós aprendemos na técnica, seja na sua pós-graduação, faculdade, mestrado, doutorado, não vai ser suficiente. E a gente tem um ambiente extremamente rígido ainda, né, tirando situações em que a colaboração e o diálogo da inovação já permeiam o ambiente jurídico, o que não é a maioria ainda. A gente tem um desafio que é trazer essa exploração dessa capacidade, das nossas habilidades para o dia a dia. Então, as pessoas querem falar assim, bom, como é que eu faço para ter competências tecnológicas? Habilidades tecnológicas, ela está no topo hoje de habilidades necessárias, né? O pensamento de futuros, a gente pouco fala sobre ele, mas ele abre uma caixinha sobre várias habilidades, que é flexibilidade cognitiva, que está dentro de uma das habilidades do Fórum Econômico Mundial, que é eu perceber que eu tenho que ter mais habilidades, eu tenho que me flexibilizar para conhecer mais coisa. E quando a gente fala de alfabetização de futuros, a gente deixa essa flexibilidade cognitiva entrar e a criatividade também, porque uma está meio que atrelada à outra. Então, quando eu penso o futuro, eu estou imaginando alguma coisa. Então, eu estou imaginando que daqui 10 anos nós vamos ter muitos conflitos sendo resolvidos por empresas. Hoje a gente tem um sinal, por exemplo, dado pelo Mercado Livre e por eBay e outras empresas que ao redor do mundo foram trazendo essas possibilidades concretas. Quando a gente olha isso num patamar de escala, a gente pode pensar o seguinte, bom, se essa vai ser uma vertente, qual vai ser a minha vertente de atuação, né? Que eu acho que é a pergunta, eu esqueci o nome da colega que colocou, mas tá, qual que é o nicho que eu vou atuar? Bom, será que o contencioso daqui 10 anos, especialmente, por exemplo, com o sinal do presidente, né, do Supremo, falando assim, nós vamos trazer tecnologia, porque humanamente nós não vamos conseguir resolver. Será que o contencioso vai ser o futuro? Então, quando a gente pensa sobre isso, é o que eu vou oferecer no futuro daqui 10 anos. Aí você olha, bom, eu preciso entender que eu tenho que desenvolver sinalizações, na verdade, o mapeamento de situações que eu vou aprender a olhar. Então, concretamente, eu olho esse sinal. Será que esse contencioso que eu faço hoje, tem muito advogado que lida só exclusivamente com contencioso, com carteiras, será que essa atividade será sustentável nos próximos 10 anos? Então, habilidades, eu preciso começar a criar outros tipos de soluções, outros tipos de serviços, outros tipos de entrega de valor do meu conhecimento, porque, de certa forma, a inteligência artificial chega, mas a sofisticação do pensamento humano ainda está no jogo aqui. Nós estamos ainda colocando o que nós queremos para ferramentas tecnológicas. Então, quando a gente fala de habilidades, não adianta a gente achar que nós vamos aprender só sobre direito. Então, habilidades tecnológicas, sim, e nós não vamos aprender no livro, nós vamos aprender mexendo, entendendo o que é. Então, muita gente aí vai perguntar de inteligência artificial, tá bom, você já mexeu nas ferramentas hoje disponíveis? Porque o advogado ele precisa conhecer os fatos, para ele relatar esses fatos. Você consegue descrever o que é isso? Você consegue descrever esse trajeto? Não, eu não sei descrever. Então, você não sabe fazer um relato. Então, eventualmente, você não tem como ter esse direito para você, né, por meio do judiciário ou por meio de alguma tratativa negociada, arbitragem, etc. Então, começa que conhecer tecnologia já faz parte de algo desejado e que você vai ter que, sim, ter uma autonomia, que é outra habilidade desejada. Se você não for autônomo o suficiente, você sempre vai depender de alguém para ensinar para você. E a gente não fica entregando o nosso telefone para alguém falar no WhatsApp por nós. Então,
essa habilidade ela é conquistada a partir da sua autonomia em entender o que é essa questão, o que é a ferramenta e o que ela pode fazer e quais os perigos que ela pode trazer, porque em todos os níveis nós estamos aprendendo. A gente fala assim, nossa, tem gente avançadíssimo na inteligência artificial. Eu adoro o Kevin Kelly e fala o seguinte, olha, nós sempre vamos ser aprendizes em termos de ferramentas, porque novas versões surgirão e você tem que, de novo, aprender. Por isso que o analfabeto do século XXI vai ser aquele que não se dispõe a aprender. Então, essa abertura ao aprendizado, e aí eu não vou, isso aqui é bobagem. Não, eu quero entender o que é, eu entendi, tá bom, agora eu vou fazer meu prazo. Eu entendi o que é isso. Daqui a pouco eu vou pensar sobre isso. E aí, planejar esse futuro, pelo menos no curto e o médio prazo. A gente está falando aqui hoje não do futuro abstrato, mas desse futuro presente que já está chegando aqui e que já está permeando essa nossa conversa. Falei muito. Você pode me cortar, viu, Bernardo? Você pode falar, Silvia, para de falar. Que a Silvia destaca, pessoal, muito relevante, né, sobre essa ideia de lifelong learning, né? Que seria aqui na tradução, talvez, o aprendizado por toda a vida, aquele aprendizado que nunca termina, que nunca acaba. Que eu acredito que é a postura que nós devemos ter hoje, cada vez mais, né? Porque, de fato, a gente nunca vai saber tudo. Existem coisas que nós sabemos, existem coisas que nós não sabemos, e existem coisas que nós não sabemos que não sabemos. Então, o conhecimento ele é amplo, mas a ignorância, no sentido que até aquilo que a gente desconhece, é muito maior. Então, é fundamental hoje, no âmbito das nossas tecnologias, inteligência e a generativa, só em abril, para a gente ter uma ideia, saíram mais de 2.000 ferramentas de IA. Então, não tem nem como acompanhar tudo. Evidentemente que nós não vamos saber tudo e é preciso aprender constantemente. Então, essa postura eu acho que é fundamental para que nós tenhamos cada vez mais resultados. E quando o assunto é IA, né, que certamente, né, eu imaginei que já ia vir uma pergunta relativa a IA, né, que é o tema do ano, sem dúvida. Aqui tem várias perguntas aqui que o pessoal está fazendo, mas uma delas aqui, que até antes de passar aqui para o Humberto, eu vou dar também minha contribuição, mas o Mauro Martins perguntou o seguinte: vocês concordam com estudos que dizem que 40% das atividades feitas pelos advogados passarão a ser feitas pela IA? Eu gosto sempre de pensar esse tema, pessoal, assim, a partir da perspectiva de tarefas de cada profissão, e não sobre a perspectiva de profissão por inteiro. Tem vários estudos que nós temos notícia, né, sobretudo aquele estudo interessante de Oxford, de 2013, que trazia um prognóstico de profissões baseadas em profissões por inteiro, sem atentar para as tarefas de cada profissão. E quando a gente começa a analisar hoje os algoritmos, a IA, a gente percebe que os algoritmos estão focados em tarefas que são rotineiras e repetitivas, e não tanto em tarefas que são criativas e envolvem altos níveis de interação social. Então, desse dado aqui que o Mauro está trazendo, até se o Mauro puder contribuir, qual que é a pesquisa que traz exatamente esse dos 40%, porque eu já vi vários estudos que trazem percentuais diferentes. Me parece assim que hoje a grande maioria das atividades que o advogado desempenha, elas estão ainda no grupo de atividades criativas e que envolvem interação social. Vou dar um exemplo, por exemplo, hoje fazer uma audiência. Fazer uma audiência é uma atividade muito criativa, porque o advogado precisa responder de bate-pronto, precisa ter insights na hora conforme está surgindo, e por mais que a gente se prepare para esse ato judicial, sempre há um cenário de incerteza. Então não tem como antecipar todas as situações. Já uma atividade como organização de tarefas, por exemplo, organização de documentos, é algo mais repetitivo e rotineiro. Então me parece que hoje, se a gente colocar todas as atividades de um advogado, ou podemos estender para outras profissões também, me parece que hoje ainda a grande maioria estão naquele grupo de atividades que são mais criativas e envolvem interação social. E por isso eu acho que nós não vamos ser substituídos tão cedo. Agora, sim, essas atividades que são mais rotineiras e repetitivas, essas sim podem ser delegadas para as máquinas, porque geralmente as pessoas não querem fazer. Então, eu queria ouvir a opinião do Berto sobre essa pergunta do Mauro, e também, se quiser fazer, já trazer um pouco da experiência também no Mercado Livre com o IA, fica à vontade aí, o Berto, para discorrer. Bom, na minha opinião, a única certeza que a gente pode ter é que nenhuma previsão nesse cenário que nós estamos é certeira, é confiável, que pode acreditar que vai acontecer. Existem muitas variáveis, cada vez mais entrelaçadas uma com a outra, que torna praticamente impossível você dizer o que vai acontecer, principalmente em porcentagens, né? O que eu acredito é que sim, que muitas atividades, como o Bernardo disse, vão deixar de ser executadas por humanos,
mas eu também acredito que, por outro lado, muitas atividades novas vão surgir, que talvez a gente nem consiga imaginar hoje que a atuação humana ela vai ser necessária. Outro aspecto que eu acredito é que a ação do ser humano ela pode ser potencializada pela tecnologia, ela pode ser melhorada, ela pode ser escalada com a tecnologia, sem que acabe com a atividade. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui, uma coisa que a gente está trabalhando, até revelando um pouquinho a parte interna, né? A gente está trabalhando com inteligência artificial para classificação de documentos, como o Bernardo disse. A gente recebe muitos ofícios em vários países da América Latina e os ofícios têm diversas finalidades, desde simplesmente pedir informação, porque a gente trabalha com comércio eletrônico, no Mercado Pago é uma instituição financeira, então tem ofício de Banco Central, ofício de Cisbaju, de ofício de Ministério Público, de delegacia para investigação, de tudo que a gente pode imaginar e o que não pode imaginar, de uma vara de família para cumprir uma pensão alimentícia de um funcionário, enfim, chega tudo pela mesma fonte. E aí começou, vamos criar aqui um sorter, vamos dizer assim, né, para definir esteiras para onde que vai cada tipo de ofício. E aí a gente achou interessante isso. Conversando com o pessoal de Legal Ops aqui do Mercado Livre, surgiu uma ideia. Eu tive um insight e falei assim, poxa, já que a gente usa para isso, por que a gente não pode usar para outra frente? Que na minha opinião, Bernardo, ela é muito importante e aí pode também ter uma relação com aquilo que a Silvia falou, né? Essa cultura da demanda, né? O querido professor Kazuo Watanabe, já que eu tenho assim, a felicidade de ter aprendido muito com ele, até já escreveu prefácio de livro meu, é muito gentil, muito generoso ele é, como sempre foi. E ele fala isso há décadas já, né? Que o que a gente tem que... A nova perspectiva do acesso à justiça é o acesso a uma ordem jurídica justa, né? Esse é o verdadeiro acesso à justiça, não o acesso aos autos de uma ação judicial. A ordem jurídica justa, ela se realiza muitas vezes fora da justiça. Então, voltando então para a pergunta aqui das atividades, né? A gente pensando e tendo essa perspectiva do professor Kazuo, onde a gente foca muito no preventivo, demais no preventivo. E isso é um insumo que o advogado pode capitalizar demais, tanto dentro do departamento jurídico como no escritório de advocacia, porque a informação, pensando em empresas, né? Mesmo a pessoa física, é uma informação que ninguém tem. Ninguém na companhia, por exemplo, tem a informação como que está impactando no grau mais alto de atrito, de impacto para a empresa, que é o judiciário, aquilo que a empresa faz ou que ela deixa de fazer. Então, assim, é muito valioso isso. Mas isso só é válido se você trabalhar com dados, trabalhar de maneira estruturada e fundamentada. Para isso, agora voltando aqui para o tema. Nós temos, por exemplo, dentro do Dispute Resolution, uma equipe que só faz preventivo, só faz isso. São 3 pessoas dedicadas full time, fora mais 3 de apoio e fora tecnologia e serviços externos. Essas pessoas, elas leem muitas petições iniciais, muitos resumos de subsídios internos. Para quê? Para poder extrair aquilo que a empresa pode melhorar para evitar reclamação. Esse trabalho tem muito trabalho manual aí. Conversando com o pessoal sobre aquele projeto de encaminhamento de ofícios, porque ele lê o ofício e fala, isso aqui tem 95% de chance de ser pedido de informação. Esse aqui tem 97% de chance de pedir uma penhora online numa conta Mercado Pago. Enfim, tem vários caminhos. Eu falei, poxa, ele não pode fazer uma leitura parecida com o que o pessoal de preventivo faz para extrair dados estruturados e fazer trabalho preventivo? O pessoal falou, dá. E a gente está trabalhando agora nesse sentido. E isso se conecta, o quê? Com isso que o Bernardo falou, de análise de atividades, né? Onde que a pessoa, com esse pensamento de aprendiz, ela pode se perguntar, poxa, aqui tem uma oportunidade ou não? E para isso, você tem que estar aberto. Primeiro, você tem que ter menos certezas e mais perguntas, né? A gente brinca aqui dentro que tem 2 posturas, ou a postura do sabichão, sabe tudo, ou a postura do aprendiz, né?
Numa discussão, a pessoa que nem ouve o outro já fala, não, é assim, é assado, já tem as certezas. Esse dificilmente vai se dar bem num ambiente incerto, indefinido e totalmente mutante, como é o nosso ambiente hoje com a tecnologia e o direito. Já aquele que tem essa postura de se perguntar, de estar aberto à novidade, de não ter certeza de nada, de questionar aquilo mesmo que ela tem certeza, aquilo mesmo que ela criou às vezes, e destruir aquilo que foi criado por ela, para poder estar aberto para as novas tecnologias. Só para fechar um exemplo que a gente fez aqui no Mercado Livre, em 2016, a gente ganhou o prêmio Conciliar Legal do CNJ, entregue pela então presidente do STF, foi muito bacana aquilo. Mas era um projeto de uma mediação dentro do processo judicial, chamando o comprador, o vendedor, quando ele não estava no processo. Foi incrível. Ele, com a mudança do judiciário, dos nossos processos internos, ela deixou de fazer sentido. A gente destruiu um processo que a gente foi premiado pelo STF, pelo CNJ. Então, diante dessa postura também, Bernardo e Silvio, minha opinião, quanto mais aberta a pessoa tiver, mais ela vai ter uma chance de encontrar uma atividade, de usar a tecnologia em seu favor para potencializar o seu trabalho e não para tirar o seu trabalho. É isso que eu acredito. Perfeito, Neto. Legal essas reflexões. E vou tentar aqui também, a gente tem um tempo curto, mas ao mesmo tempo tem muitas perguntas aqui que eu quero trazer até para a nossa filósofa aqui, a Silvia. Né? E até porque uma das grandes discussões que se trazia na pandemia, naquele momento inicial que todos nós tivemos, aquela experiência de março de 2020 em diante, era sobre o futuro do trabalho e, sobretudo, né, os ambientes de trabalho. Até naquela época se trazia uma visão de que o futuro seria digital completamente. E eu tinha muita reticência em relação a esse posicionamento, porque imaginava algo como um futuro híbrido, né? Que nós uniríamos o melhor dos dois mundos, tudo que funcionou bem antes da pandemia no ambiente presencial e tudo que estava funcionando tão bem, né, no ambiente digital. Então, eu já tinha esse posicionamento, mas eu queria ouvir a Silvia, né, a partir da pergunta do Carlos Conceição. Ele pergunta o seguinte, né, dentro dessa linha do futuro do trabalho, futuro dos ambientes de trabalho, melhor dizendo, como fazer para que o analógico e o digital convivam pacificamente dentro do direito? Acho que é uma pergunta certa para a Silvia, que pode nos trazer essa... Muito legal, não, mas primeiro eu queria fazer comentários aqui de novo, voltando um pedaço aqui do Humberto. Vejam quantas coisas o Humberto falou na prática que a gente fica falando há anos sobre perguntas, sobre você não ter apego. Então eu falo assim, o advogado ele é apegado ou ao conhecimento ou ao que ele construiu, não, porque nós temos o nosso meio que ego ligado ao saber, né? Nós sabemos, então, nós somos profissionais do conhecimento. Então, toda vez que a gente é questionado, falar, não, isso é um argumento, e a gente cria toda uma lógica retórica. O que o Humberto está trazendo aqui para mim hoje, e aí está trazendo com uma profundidade incrível, é que o futuro, ele está mostrando para nós qual é a essência do direito. A essência do direito talvez não seja buscar a justiça só dos braços do Estado, que é algo que há muitos anos, né, não se precisava fazer. Qual é o papel do advogado do futuro? É o conflito ou é promover, de certa forma, a pacificação social? Que é o que o Humberto está dizendo quando ele fala em prevenção. Algumas empresas só querem o conflito, algumas empresas só querem ir até a última instância no judiciário. Algumas empresas não querem o conflito, mas o advogado quer o conflito. O advogado não quer a consensualidade. Então, vejam a mudança, aí que a gente fala, mudança de pensamento, de mindset, não pode nem falar essa palavra. Isso é, na prática, a mudança do pensamento. Esse papo aqui é, de fato, papo de futuro. Né, Bernardo e Humberto, assim eu resumo, porque eu falo assim, o direito ele precisa entender de novo para que ele existe. Então, esse também é um papo de futuro. Para que o direito serve? Para que nós, advogados, servimos. Né? E sobre quando a gente fala desse diálogo analógico, digital, futuro híbrido, primeiro, assim, o ser humano, ele é tecnológico. A gente não pode esquecer disso, seja ele numa etapa analógica, ele também era tecnológico quando ele era analógico. A única coisa é que agora a tecnologia é
preponderantemente, de certa forma, que nós interagimos para nos relacionar no trabalho digital. Essa tecnologia digital, ela permeia todas as nossas relações humanas, familiares, né, sociais, aqui no sentido amplo, e de trabalho. Então, nós só vamos deixar de sermos digitais se acontecer o que está a CNN, não sei se é a minha bolha tecnológica, algorítmica, mas fica falando do apocalipse da internet, que a internet vai parar em 2024 várias vezes. Nós só vamos deixar de ser digitais se a internet parar. E é importante lembrar, a civilização está por um fio com relação à internet. Nós estamos conectados, um fio é duplo sentido. Estamos conectados por cabos, nós estamos interconectadas em situações planetárias e climáticas que, sim, colocam o nosso ambiente digital em risco. E nós somos totalmente dependentes desse ambiente digital. Então, assim, sobre o futuro do trabalho, você até pode ter hoje um trabalho manual artesanal. Os trabalhos manuais artesanais, eles terminaram? Não, vamos falar de outra plataforma lá. Na Elo7, você vai achar um monte de trabalho artesanal. O trabalho jurídico artesanal, ele existe ainda. A sofisticação do pensamento. Será que sozinho? Então, pensa o médico sendo totalmente artesanal. Você vai num médico hoje totalmente artesanal? O médico totalmente artesanal, eu dou esse exemplo em diversos lugares, a gente não confia totalmente num médico que não pede para nós um exame só clinicamente ele nos avalia, não, Bernardo, você está ótimo, você está super corado. Não é assim que funciona, porque o diagnóstico hoje depende de tecnologia. Para o direito, a mesma coisa. Então, esse diálogo analógico-digital, ele até pode acontecer no sentido, olha, eu quero todo mundo trabalhando presencial, porque para mim hoje funciona mais, porque dentro dessa minha expertise eu preciso fazer colaboração contínua presencial. Ótimo, é a sua dinâmica, é o seu ambiente. Agora, você dizer que esse ambiente, ele é analógico e aí você não usa o digital, talvez não. Então, eu sempre estou colocando realmente esse mix desse híbrido e levando em consideração o seguinte, a gente taxa muito as gerações achando que elas são, nossa, a geração Z, ela é totalmente digital. Não necessariamente, porque inclusive uma última pesquisa recente que eu li, lá no Web Summit, na verdade, foi um palestrante falar, ele disse o seguinte, a geração hoje, né, que é a geração Z, e inclusive a geração alfa vai ser a primeira geração que vai ter os pais influenciadores de verdade, né? Os pais que se transformaram em influenciadores e o filho já nem sabe que o pai é influenciador. A gente percebe que essas pessoas tiveram um gap muito grande quando elas ficaram presas. Então, se elas eram digitais antes, elas agora querem, talvez, ter ambientes mais presenciais, elas querem experimentar coisas que elas não experimentaram. Isso muda tudo, por isso que eu falo assim, essa certeza que a gente crava das gerações, também assim, não dá para cravar, porque tem influências externas. O Covid foi uma influência externa. Ah, mas estava tudo certinho, porque como eles são nascidos na era digital, eles já querem ter a vida digital. Pô, não necessariamente, às vezes eles não querem, inclusive, nem sair de casa, eles querem morar com os pais, entendeu? Porque é o ambiente seguro deles. Então, interferências outras. Então, quando a gente fala de futuro, acho sim que a questão presencial, ela permeia. Mas eu sou uma pessoa que acredito muito nas possibilidades da inteligência coletiva e que a gente se abrir para essas interconexões digitais também facilita a vida do advogado, da inteligência coletiva, da construção de soluções. Então, a gente não precisa só estar no físico, mas é importante ter esse equilíbrio. Então, vai ser tudo 100% digital, vai ser tudo no ambiente imersivo. Não, não vai ser. Não acredito nisso, pelo menos nos próximos 10 anos, né, que é onde a gente consegue ter mais concretude das coisas. E quando a gente fala sobre futuro, eu gosto de trazer aquela frase do Philip Dick, né, que ele diz o seguinte, o futuro muda porque você olhou para ele e isso muda todo o resto. Então, a maneira como nós pensamos sobre o futuro, nos posicionamos sobre ele, influencia as nossas ações do presente. Então, por isso que é fundamental a gente estar pensando sobre sistemas, muitas vezes que são temas não óbvios, alguns sim, alguns não, mas que fazem toda a diferença quando a gente se prepara desde agora, né? Por exemplo, aqui a Juliana traz uma... Deixa eu ver quem é que traz a pergunta aqui. O Fernando traz uma pergunta. A inteligência artificial fará parte de nossas práticas jurídicas? Ela já faz parte das nossas práticas jurídicas. Nós já estamos utilizando
essa tecnologia, que agora cada vez mais oferece muitas possibilidades. Sempre importante lembrar, né, de usar com cautela ferramentas como o ChatGPT, que trazem uma possibilidade muito grande como uma ferramenta de suporte para a prática jurídica, mas nós temos que fazer um double check das informações, né, sob pena de acontecerem, como nós vimos recentemente o caso, né, do magistrado, que acabou, né, tomando um puxão de orelha ali por conta de uma aplicação incorreta. Mas o fato é que, sem dúvida, pessoal, a gente está vendo muitas possibilidades, e até o Eduardo Amorim faz uma pergunta aqui dentro da linha de resolução de conflitos, que eu queria trazer aqui para o Humberto. Ele pergunta o seguinte, Humberto: como valorar a pessoalidade do operador de direito em face de meios autônomos na resolução de conflitos? Ele traz esse questionamento. Já falou um pouco sobre isso, mas se quiser complementar a partir da pergunta aqui que o Eduardo fez também. Obrigado, Bernardo. Bom, eu acredito que a pessoalidade, essa é a pergunta, né? Comparando com os meios automatizados, né? Para resolução, e isso se expande, na minha opinião, a tudo, até a relação cliente-advogado. Né? É uma coisa muito que está sendo muito impactada pela tecnologia, não tenha dúvida. Eu acredito na complementariedade e que realmente o caminho é potencializar aquilo que realmente tem valor no trabalho do jurista em geral, né? Você mencionou o juiz aí usando, e enfim, é uma coisa que ajuda. Eu uso bastante, por exemplo, o ChatGPT e várias outras ferramentas, os plugins são incríveis que tem agora, mas eu peguei muita coisa falha. O senso crítico, o senso comum, na minha opinião, é muito importante, muito. Eu já cheguei a pegar, pedir referência de livros, né? Porque eu estou lá no doutorado, finalizando agora, se Deus quiser, mas do Mackenzie, mas eu já pedi referência de livros e ele inventa, simplesmente inventa, né? Já aconteceu. Eu pedi, me deu os livros, eu falei, mas tem algum outro livro de tal país? Tem. Daí eu fui ver, eu não achava o livro para comprar. E aí eu tenho certeza que tem. Ah, não, me enganei, na verdade é outro. Então, assim, ele inventa, né? A gente sabe que tem realmente esse risco de pequenas alucinações que acontecem na inteligência artificial generativa. Todo mundo sabe disso. Então, é cuidado. Agora, a questão da personalidade do advogado, ela é importante, na minha opinião. Pode agregar aquilo que a gente falou, aquela visão de prevenção, aquela adaptação da necessidade do cliente de acordo com a lei e de acordo com a tecnologia também, sem que uma coisa exclua a outra. Eu estava na semana passada no Rio de Janeiro, num evento também sobre tecnologia e direito, organizado lá pelo desembargador César Cury, pelo NUPEMEC, tinha muita gente interessante. A gente conseguiu reunir, a gente até ajudou com isso, autoridades de vários países, tinha autoridade da Argentina, do Uruguai, do Chile, do México, da Colômbia, que tem um sistema incrível que é o SIC Facilita, de solução de controvérsias. Então, uma discussão bem interessante. E lá foi mostrada a ferramenta de solução de controvérsias do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele está começando com a Light, que é a empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro, com uma primeira etapa totalmente automatizada. Estando de acordo com os parâmetros da empresa, o acordo já é fechado sem participação de ninguém, de maneira automática. Eles estão já na fase final de desenvolvimento, lá com o pessoal da PUC do Rio de Janeiro, e eles estão já evoluindo. Não resolvendo, ou sendo necessário, já parte para uma etapa com o advogado. Então, inclusive, até no horário já tem pré-definida a conta, tudo, para o advogado participar, até para o advogado da parte contrária. Então, eu acho que isso é o caminho. Isso que a pergunta que a gente recebeu foi da personalidade e da parte automatizada. De novo, eu acho que uma coisa potencializa a outra. Eu acho que pode ser utilizado com essa perspectiva. Ótimo, Humberto. A gente está já nos caminhando para os 15, 14 minutos finais. E para a gente pensar assim agora para esses momentos finais do nosso webinar, pessoal, a gente pensar assim para além do presente, no sentido da imaginação mesmo, né? Eu gosto muito daquela metodologia, você conhece bem, na roda de futuros, né? Que é a metodologia muito usada aí no estudo de futurismo, no qual nós colocamos uma tendência, uma tecnologia no centro, e a partir dessa tendência nós pensamos nas consequências diretas e indiretas daquela tendência. Então, um exemplo, vamos pegar, por exemplo, os carros autônomos, né?
os carros autônomos, uma vez que eles fossem disseminados aqui no Brasil, por exemplo, uma possível consequência direta seria a diminuição de incidentes, né? Já que os motoristas seriam todos automatizados, a gente teria um nível menor de acidentes. E como consequência indireta dessa consequência direta, talvez as seguradoras entrariam em falência. Então, essa ideia é muito legal de pensar a roda de futuros, porque a gente vai pensando nos cenários, nas possibilidades, o que pode vir por aí. Eu queria começar perguntando para a Silvia, o que tu imaginas assim em relação ao futuro? Pode escolher um dos temas aí que tu mais goste, para a gente pensar assim, o que pode ir por aí, para o pessoal se preparar, que a gente não vai conseguir contemplar todas as perguntas em razão do tempo, mas quais são as perspectivas, o que a gente pode imaginar sobre algum dos temas que tu goste aí, para trazer para o pessoal aqui um cenário? Bom, já que é para dar, né? Isso aí, se é para dar a viajada, eu penso muito o seguinte: nós precisamos reconhecer um ser que interage conosco e não é reconhecido na nossa sociedade, que é o algoritmo. O algoritmo, ele é um ser que nos ajuda a tomar decisões, nos influencia sem a gente perceber, interage em praticamente todas as nossas relações hoje, né? Até na sua opinião, que você acha que é só sua, mas se você foi influenciado por ele, e ele não é reconhecido. Então, eu vejo que nós precisamos reconhecê-lo, inclusive, em nível constitucional. Porque muitos dos nossos problemas são porque nós somos criadores desses algoritmos, né? E nós criamos esses seres e colocamos eles no mercado, e depois nós queremos que ele tenha algum tipo de obediência. Então, em termos de futuro e direito, eu penso que nós deveremos já criar uma forma que essas criaturas serão desenvolvidas. Patrícia Peck tem falado isso. Ela falou assim: se nós colocamos uma tecnologia no mercado, de fábrica, ela deve trazer o regramento que nós humanos temos que obedecer. Então, em termos de futuro, esse é um desafio enorme, mas, de certa forma, nós teríamos muito menos bobagens no mercado em termos tecnológicos, que nós vamos ter que corrigir daqui a uns anos. Então, assim, mercado para advogado pode ficar tranquilo, vai ter todo tipo de confusão, porque nem tudo é Mercado Livre, que já cria o negócio e já cria a forma de solução. Então, assim, essa ferramenta de ontem, que aparece a foto estática e você consegue dançar com a foto, é maravilhoso para fake news, é maravilhoso para criar nudes de adolescente. Quem criou pensou nisso? Possivelmente não, fala que a tecnologia é para o bem. Agora, daria para que algo fosse criado, então a pessoa disponibiliza a criatura, né, que é o ser algorítmico, sem qualquer tipo de reserva constitucional. Então, se eu tiver que apostar, e é o que eu vou apostar nos próximos anos, e estou estudando muito isso, é como nós incluímos esse ser algoritmo que interage na nossa sociedade, que faz parte dela, dentro de proteções constitucionais. Essa é a minha de largada aqui, Bernardo. Só para contribuir também, né, essa questão que a Silvia falou sobre as fake news e deepfakes também, né, hoje é uma facilidade muito grande de criar representações visuais falsas. Inclusive, agora tem a própria ferramenta Runaway, que é uma das ferramentas que tem sido utilizadas, né, a gente consegue, a partir de imagens estáticas, simular movimentos. E também um nome que até o pessoal fica curioso, que é a Pika Labs, né, agora lançada pelo Elon Musk, que também promete ser uma ferramenta que vai trazer possibilidade de manipulação de imagens, vídeos. Então, tem toda uma preocupação em relação a isso que a gente tem que ter desde agora. Isso vai exigir necessariamente que os profissionais tenham esse conhecimento. Do contrário, hoje é muito fácil, né, a gente simular. Até agora, há poucos dias, viralizou um vídeo de um advogado que ele fez uma demonstração ali, ele mudou, né, uma conversa de WhatsApp em instantes ali perante os jurados. Então, está muito fácil hoje manipular qualquer conteúdo, a gente precisa ter esse conhecimento técnico, que existe também noções de computação forense, segurança da informação, para poder ter acesso a essas informações corretas para poder questionar até essas provas judicialmente. Humberto, nós estamos aí com os minutinhos finais também. O que tu imaginas assim em relação ao futuro desse tema que tu discorreu muito bem, assim, pensando bem na imaginação mesmo, né? Dando aqui, como a Silvia falou, uma viajada, assim, o que a gente pode esperar por aí? O que tu imagina assim para o futuro daqui talvez 5 anos dentro desse segmento? Olha, o que eu não imagino, mas o que eu gostaria muito estaria mais relacionado para o tema que a gente não comentou aqui, que seria o direito ambiental, né?
que a solução para alguns problemas ambientais que a gente enfrenta aí a humanidade, que sejam resolvidos por meio da tecnologia. Eu acredito pouco na mudança dos governos e das pessoas também, em termos de consumo, em termos de postura perante o uso de combustíveis fósseis, de uma série de frentes que prejudicam o meio ambiente. Eu acredito pouco numa mudança de postura e de mudança econômica, e acredito muito mais em desenvolvimento tecnológico que resolva a situação, que em vez de fazer com que, por exemplo, as pessoas usem menos combustível fóssil, que torne economicamente não interessante, que acabe com o mercado não acabe, mas que direcione para o mercado mais verde, né, para um produto mais verde. E diversas frentes, limpeza de oceanos, enfim, retirada de plástico, uma série de frentes que não que eu acredito, mas que eu espero muito que venham por meio da tecnologia. Eu gostaria muito de que há 5 anos muita coisa estivesse diferente com o uso da tecnologia, que eu acho que é muito mais provável do que mudança de hábito de consumo, política pública e mudanças econômicas voluntárias para evitar aquecimento global e evitar outros problemas. Eu gostaria muito disso. Muito legal. Excelente. Pessoal, nós estamos agora nos minutinhos finais. Eu vou deixar, então, 2 minutos para cada um de vocês fazer as considerações finais, o que desejam falar. Depois eu faço um fechamento aqui também, desde já agradecendo aqui a Thomson Reuters pelo espaço, né? Muito bacana esse papo. Nem vi passando essa hora, já estamos aí. Também não. O tempo é relativo quando a gente está gostando, né, da conversa. Então, Silvia, teu fechamento das considerações finais aí. Bom, acho que é o último webinar da Thomson Reuters que eu participo esse ano. Então, eu queria primeiro, né, agradecer a Thomson Reuters por tantos convites, agradecer a audiência, né, de tantas pessoas que eu conheci a partir desses webinars da Thomson Reuters. Eu queria passar essa mensagem final para que as pessoas se encorajem aos aprendizados desafiadores, para que essas pessoas vocês não tenham medo de aprender ou de passar algum tipo de vergonha. Inclusive, dentro da comunidade na UDDs, a gente está disposto a dar essa mão, né, para todos os profissionais que querem justamente entrar numa outra ideia de pensamento do futuro, pensamento jurídico. Então, vamos olhar um pouco adiante e pensar que esse futuro não está construído, né? Que nós somos parte dele, somos parte integrante, somos responsáveis por esse futuro. Esse futuro não vai ser construído sozinho ou por alguém, é por nós. Então, vamos juntos nessa jornada, ela é muito importante, especialmente de advogados que queiram olhar para esses desafios do século XXI e aproveitando também para desejar um ótimo Natal e 2024 estamos de novo aqui na Thomson Reuters, possivelmente, ou em algum outro lugar. Obrigada, Bernardo e Humberto, pela companhia, foi excelente. Silvia, o pessoal te contatar, saber mais do teu trabalho, como é que o pessoal te encontra aí? Quais são as tuas redes? Olha, eu tenho o Instagram, Silvia Piva Oficial, e a NauDDs, né, que é a nossa comunidade de futuros do direito. Dentro do Instagram, a pessoa acessa o link, tem uma comunidade gratuita, inclusive a Thomson Reuters tem uma comunidade lá dentro também, que a gente tem trazido diversos conteúdos. Então, estejam à vontade para estarem conosco lá dentro da comunidade. Obrigada, Bernardo. Humberto, tuas considerações finais aí? Também agradecer a Thomson Reuters, Bernardo e a Silvia, foi um prazer aqui estar com vocês nesses minutos. E eu concordo com a Silvia, eu acho que cada um tem uma escolha, né? Diante dessa revolução que a gente vive, em se tornar protagonista do próprio futuro ou vítima das mudanças, né? Me parece que existem 2 opções aí, cada um tem que escolher o caminho. O caminho da vítima, ele é muito mais cômodo, muito mais tranquilo, né? Sempre reclamar, não, aconteceu, é complicado, não me orientaram, ninguém me ajudou. Esse é mais cômodo, essa posição é mais cômoda. A posição de protagonista dá muito mais trabalho, tem que se esforçar muito mais e tem que se desenvolver também. E isso pode ser uma pessoa que está numa organização, num escritório, com centenas, milhares de pessoas,
ou pode ser aquela pessoa que está sozinha também. Eu vi que tinha alguém numa das perguntas que tinha comentado, muitos dos advogados novos são sozinhos, não é? Tanto faz. A pessoa que está sozinha no escritório, ela que atua só ela, ou em casa, onde quer que seja, e ela tentando identificar, dentre as atividades dela, aquilo que ela pode se tornar mais eficiente em termos de uso de tecnologia para facilitar o seu dia a dia, ela vai ter mais tempo para buscar um valor que ela pode agregar para o cliente dela, para aquele que ela quer atender, colocar mais conhecimento e entregar mais soluções para ele. Ao passo que a pessoa ficar vinculada a atividades repetitivas, atividades mais burocráticas, ela vai ter menos tempo para fazer isso. Então, ela vai ter menos chance de se destacar e vai ter menos chance de ser interessante para aquele que pode contratar o serviço dela. Então, eu acredito que essa postura de protagonista, de não desistir, de ter realmente aquela obstinação de superar desafios, de buscar eficiência individual e quando está em grupo também, que é muito importante, né? Porque a gente costuma dizer, né, que sozinho a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe, né? Então, um ajudando o outro, ainda que você seja um advogado que atue individualmente, buscar sim grupos de discussão, grupos de colaboração. Existe muito disso, né? Todo mundo tem contatos, buscar se conectar com as ideias e com as pessoas para poder realmente ser um profissional mais valorizado. Eu acho que esse seria um caminho interessante e agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade. Também desejo aí boas festas e um excelente 2024 para todos. Excelente. E, Humberto, teus contatos para o pessoal também saber mais do seu trabalho, como te contatar? Onde eu costumo compartilhar bastante coisa é no LinkedIn, e aí é pelo meu nome mesmo, Humberto Chiesi Filho, porque eu tenho meu filho, que é Humberto Chiesi Neto, ele também, ele está acabando agora ciência da computação, já trabalha, já faz estágio também, produz. Então você pode deixar meu filho, ou até meu pai, dependendo por engano aí pelo nome. Tudo é Humberto Chiesi, mas o meu é Humberto Chiesi, que está aí, Chiesi Filho. Excelente. Muito legal. Pablini colocou aqui para nós. Foi um prazer estar com vocês aqui, Humberto, Silvia. Queria agradecer também a Pablini aqui, todo o suporte, toda a atenção que nos dá sempre. E dizer que foi um prazer aqui nós estarmos conversando sobre o futuro do escritório de advocacia e departamento jurídico. Claro, são muitos temas, muitos recortes, não daria para abranger tudo. Talvez uma próxima oportunidade. E eu passo daí para a Pablini fazer aqui o encerramento, agradecendo mais uma vez aqui pela oportunidade. Obrigada, Bernardo. Obrigada, doutora Silvia, Humberto. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Esse é nosso último webinar do ano. Encerramos aí com chave de ouro, com matemática super relevante para o segmento jurídico. Acho que com grandes nomes e com grandes visões aí para departamento jurídico, para a escritório de advocacia, e o Bernardo aqui trazendo essa intermediação aí com muita maestria. Eu informo que essa gravação ela vai ficar disponível no site da Thomson Reuters em alguns dias, www.thomsonreuters.com.br. E eu coloquei aqui no chat, né, então, o LinkedIn de vocês, o link, né, para todo mundo acessar aí mais fácil, acho que para poder encontrar o Humberto, né, tem muito Humberto, pelo que eu pude ver, então, acho que vão te localizar mais fácil. E também o link da comunidade da doutora Silva, na DDs, onde a gente também ali está participando em conjunto, uma grande parceria que fizemos aí ao longo do ano, espero aí continuar em 2024. E é isso, pessoal. Então, desejo para vocês um ótimo fim de ano, né, ótimas festas, e que em 2024 possamos estar aí juntos novamente, com muito conteúdo importante para fomentar o mercado jurídico aí e trazer bons resultados, boas práticas, enfim. Bom final de ano para todos, muito obrigada e até 2024, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.